Muito obrigado a todos, sejam todos bem-vindos a mais este ciclo de conferências do curso de conhecimento de si mesmo. Estamos dando início a um novo ciclo. Lembramos que este curso é completamente gratuito. Nem mesmo os nossos canais são monetizados. Não são monetizados os nossos canais. Este curso é para ser gratuito. Esses ensinamentos devem ser gratuitos. Todas as pessoas terão acesso. Todas as pessoas devem ter acesso. Nos ensina o conteúdo dos 4 pilares da sabedoria, que são a ciência, a arte, a psicologia e a mística. Neste tema número 1, vamos dar um resumo do conteúdo que vamos tratar, que tratamos nestas conferências. São 50 em uma primeira fase e mais 25 em uma segunda fase. O objetivo da nossa existência são raríssimas as pessoas que conhecem esse objetivo. E nós estamos sendo otimistas, dizendo que são raríssimas, porque quase 100% da humanidade realmente não sabe para que vive. E, portanto, se vive de forma equivocada. Se perseguem objetivos sem saber para quê. Se nós soubéssemos a razão da nossa existência, desde a nossa infância, a nossa puberdade, a nossa juventude, certamente a nossa vida teria sido diferente. Nós costumamos dizer que quando alguém conhece esses ensinamentos, a sua existência passa a ter duas etapas, duas partes. Uma antes de conhecer estes ensinamentos e outra depois. Mesmo que a pessoa não se interesse, mesmo que ela não dê importância aos ensinamentos, esse ensinamento influi sobre a pessoa. A nossa consciência sabe que nós estivemos diante do ensinamento, diante de saber a razão da nossa existência e assim poder trabalhar no sentido de chegar ao objetivo. O objetivo da nossa existência é conhecermos a nós mesmos. Então, o que é conhecer a si mesmo? Conhecer a si mesmo é nos reintegrar com o nosso real ser, com as nossas partes internas. A maioria das pessoas, ou quase 100%, como não sabe a razão da existência, quando se fala em conhecer a si mesmo, muitos de nós acredita que se conhece porque sabe
assim, tem uma ideia vaga sobre si, pensa que se conhece, sabe o seu nome, onde nasceu, a sua filiação, enfim, sabe algumas coisas sobre si e acredita que isso é conhecer a si mesmo. Se acredita que se conhece o temperamento, o nosso temperamento. Porém, o nosso temperamento é variável, é flutuante. Nós, ora estamos alegres, ora estamos tristes, ora pensamos em uma coisa, perseguimos uma coisa, ora perseguimos outra, e já o que antes perseguíamos não tem a menor importância. Então, neste curso nós vamos aprender, explorar a nós mesmos e assim nos conhecer, encontrar o objetivo da nossa existência, comprovar, e vamos poder trabalhar no sentido de chegar a esse objetivo. De nada valeria nós saber o objetivo da existência se nós não soubermos também, não tivermos as chaves, as técnicas de como chegar a tal objetivo. Então, nós dizemos que o objetivo da nossa existência é conhecer a si mesmo. E isto nós precisamos, cada um, comprovar. Saber quais são as possibilidades de crescimento que cada um de nós tem. Como ignoramos a razão da existência, nós perseguimos coisas superficiais, aparentes. Perseguimos uma estabilidade financeira, um bom relacionamento com a família, com os colegas de trabalho, enfim, com os vizinhos, etc. Perseguimos ter algumas coisas materiais, uma vida tranquila, e acreditamos que isso é tudo. Acreditamos que esse é o máximo que nós podemos alcançar como seres humanos. Porém, há algo maior, há algo profundo, há algo transcendental, que é a razão da nossa existência. Que nós fomos enviados a este planeta, fomos brindados com este corpo físico, porém nós temos um objetivo e precisamos fazer algumas coisas para chegar a esse objetivo. Então, nós não nos conhecemos e precisamos nos conhecer. Precisamos saber de onde viemos, saber quem somos e para onde vamos e o que devemos fazer para chegar então a esse objetivo, que é o objetivo real da nossa existência. Então, nós, seres humanos, pessoas, estamos constituídos por 3 partes, e algumas partes nós identificamos, conseguimos ver, conseguimos palpar. Nós temos um corpo físico
que ninguém pode nos dizer que nós não temos, porque temos esse corpo físico, nós podemos palpar, podemos sentir, nos movimentamos com ele, enfim. Sobre isso não há dúvida, não há o que questionar. Porém, nós não somos apenas esse corpo físico, ou nós não somos esse corpo físico. Nós somos algo oculto, algo invisível, impalpável aos sentidos, que vive nesse corpo físico, que dá vida a esse corpo físico. Nós temos uma segunda parte que tranquilamente podemos dizer que é a nossa alma ou mente. Já essa alma ou mente já não se pode palpar com os sentidos físicos, com os 5 sentidos. E então já muitas pessoas já não acreditam, já não aceitam essas partes internas, isso que não se vê, isso que não se pode comprovar com os 5 sentidos. Porém, isso não quer dizer que isso não exista. Nós temos essa alma, temos essa mente que não se pode palpar, não se pode ver, não se pode tocar. É composta de energia. Essa alma, essa mente é composta de energia. Já o corpo físico é de matéria. Por isso se pode perceber, se pode ver. E temos uma terceira parte, que é o espírito ou consciência, a nossa essência. Essa essência é imortal, essa essência é de luz. Já o corpo físico é mortal, o corpo físico é perecedor. Com o tempo ele desaparece, porém as outras partes, essa alma, essa mente e o espírito não desaparece. O espírito é eterno, imutável, é composto de luz. Então isso são nosso corpo físico é um instrumento, é um transmutador de energia, que nós precisamos desse corpo físico, precisamos de um corpo físico para existir e poder fazer este trabalho, o trabalho de autoconhecimento. Sem o corpo físico é impossível que se faça algo, que se possa fazer algo. Nós precisamos desse veículo físico para nos expressar, para trabalhar sobre as nossas partes internas. Então, aqui, esta nossa alma ou mente é constituída de energia, e nós temos aí apenas 3% da nossa essência livre. E ainda, para completar, essa essência está adormecida. Esses 3% estão adormecidos. E temos 97% da nossa essência, ou seja, o restante, 3% está livre e adormecido.
e 97% estão aprisionados, condicionados nos defeitos psicológicos. Os defeitos psicológicos são múltiplos. Temos milhares de defeitos psicológicos, formas de ser, as nossas manias, os nossos interesses. Cada mania, cada interesse, cada ideia tem origem em um defeito psicológico. E é por essa razão que nós frequentemente mudamos de ideia, mudamos de posição. Ora pensamos de uma forma, ora pensamos de outra, ora perseguimos uma coisa, ora perseguimos outra. E assim, permanentemente estamos mudando de opinião, mudando de direção. Porque cada uma dessas direções é impulsionada por um defeito psicológico. Nós temos 7 pecados capitais, são os 7 principais defeitos psicológicos, que é a preguiça, o orgulho, a gula, a inveja, a ira, a luxúria. São os 7 pecados capitais, que isso se fala em muitas escolas. Se comenta sobre esses pecados capitais. E na Igreja Católica se fala muito desses pecados capitais. O que nos falta dizer, o que nos faltava dizer, é que esses pecados capitais podem ser eliminados, os defeitos podem ser eliminados. E assim ocorrerá então uma mudança na nossa psique, no nosso interior. Então, esses 97% de essência que nós temos presas, que estão presas no defeito psicológico, está fracionando a nossa essência. A essência está toda fracionada, fragmentada. E então é por isso que nós mudamos de ideia. Hoje pensamos assim, hoje mesmo nós mudamos, pensamos de outra forma, queremos outra coisa, já não nos interessamos por algo, nos interessamos por outra coisa. Então é bastante complexo se nós não conhecermos isso. Passamos a vida sem saber para quê. Lutamos por alguma coisa, amanhã lutamos por outra, e assim a vida passa e se deixa a vida sem saber para que viveu. Então, essa parte da nossa essência que está enfrascada, que está aprisionada nos defeitos psicológicos, nós precisamos liberá-la. Precisamos liberar, precisamos eliminar o defeito para liberar essa essência. Então, para fazer esse trabalho de conhecimento de si mesmo, nós precisamos estudar e praticar os 4 pilares da sabedoria. Os 4 pilares são a ciência, a arte, a psicologia e a mística. Em cada um desses pilares, nós vamos aprender algumas coisas, algumas práticas,
são 4 frentes, nós podemos dizer, 4 fontes, são 4 pilares que sustentam toda a sabedoria universal. E nós não estamos falando do conhecimento subjetivo, do conhecimento convencional. Estamos falando, com certeza, em um conhecimento superior. Esse conhecimento é da consciência, não é do intelecto. Então, nas universidades, nas escolas, se desenvolve apenas o intelecto, apenas a memória. Se lê, se escuta, se absorve pelos 5 sentidos um conhecimento, umas teorias. E isso nós podemos crer ou não crer. E isso se chama, entre aspas, conhecimento. Porém, isso não é conhecimento. Isso é algumas teorias armazenadas na memória. E quando o corpo físico passa, quando nós morremos, isso se perde. Isso está perdido, porque estava apenas na memória. E este conhecimento, o conhecimento de si mesmo, não é da memória, não é do intelecto. É um conhecimento superior, que se adquire com a consciência. Se libera a essência que está aprisionada nos defeitos psicológicos. E essa consciência livre desperta e então recorda do conhecimento que tem. Que o conhecimento, a sabedoria, está na essência. Como a essência está enfrascada, esse conhecimento não está acessível para os nossos sentidos, para a nossa consciência, a própria consciência. Não tem acesso a esse conhecimento, porque ela vive, ela existe, ela age e reage em função dos defeitos psicológicos, em função da sua condição de estar aprisionada. E assim, acondicionada nos diferentes desejos, nos formas de ser, aquelas nossas manias, os nossos quereres, podemos assim dizer. Então, cada defeito se interessa por alguma coisa, diferente do outro defeito. Então, é por isso que se muda de opinião. Então, para conhecer, para fazer esse trabalho de conhecimento de si mesmo, que é o objetivo da nossa existência, e nos religar ao nosso ser, às nossas partes internas, nós temos um ser, um real ser, um pai interno, assim como temos um pai físico e uma mãe física. Temos também internamente, secretamente, ocultamente, temos esse pai interno, do qual estamos desligados por algumas razões, por razão de ter criado os defeitos psicológicos. Então, nós fomos desligados desse nosso real ser, nos afastamos dele, somos
nos desligamos, nos afastamos, porque nos tornamos desobedientes a esse ser. Já não fazemos a sua vontade. Então, vamos fazer a vontade dos defeitos psicológicos, a vontade do ego, e nos afastamos desse ser. Então, para nos reconectar, voltar ao seio desse ser, precisamos negar a nós mesmos, precisamos eliminar os defeitos psicológicos e liberar a nossa essência. Então, para fazer esse trabalho, se precisa estudar e praticar os 4 pilares da sabedoria, que é a ciência, a arte, a psicologia e a mística. Então, a ciência não é uma ciência subjetiva, não é a ciência dos 5 sentidos, não é uma ciência intelectual, onde se lê e se absorve de memória. A ciência nos ensina técnicas para comprovação, técnicas para nós palpar, não no mundo físico, palpar nos mundos internos, que é a origem, que é onde nascem todas as coisas. A criação é feita desde os mundos internos e chega ao mundo físico. Primeiro, tudo existe nos mundos ocultos. E a cristalização dessa existência se dá no mundo físico, porque existe nas outras dimensões, nos outros mundos. Então, nós vamos aprender técnicas para acessar esses mundos e assim adquirir conhecimento objetivo, além da memória. Não é um conhecimento de memória. Então, por exemplo, nós vamos aprender, realizar o desdobramento astral consciente. Com o desdobramento astral, nós vamos comprovar, porque quando nós lemos um livro, qualquer texto, nós podemos duvidar desse texto, porque é uma teoria, é uma informação. Porém, nós não temos comprovação disso, não sabemos se isso é verdade ou mentira. Nós podemos crer ou não crer, e isso não muda nada. Se nós crermos, não muda nada. Se nós duvidarmos, também não muda nada. Já com as técnicas, como por exemplo o desdobramento astral consciente, nós vamos vivenciar no mundo astral, na 5ª dimensão, o que realmente existe. Com o desdobramento astral consciente, nós podemos ter acesso, ou nós temos acesso a muitas coisas. Com esse corpo astral, nós podemos viajar pela 5ª dimensão, podemos viajar no tempo, por exemplo, nos adiantar no tempo, e podemos retroceder no tempo e saber o que passou e também saber o que virá. E podemos permanecer no presente se quisermos estar no presente no mundo astral. Porém, se desperta a consciência, se pode retroceder no tempo e saber com exatidão
os fatos que ocorreram, por exemplo, a história da humanidade, a história de um país, a história de qualquer coisa. A nossa história real, a nossa vida real, as nossas existências passadas. Nós podemos investigar e saber quem fomos em uma existência passada, o que fizemos, que erros cometemos, e se nós sabemos que erros cometemos, nós podemos evitar erros na presente existência. Então, com o desdobramento astral, nós podemos investigar na quinta dimensão já com exatidão a veracidade de fatos, de acontecimentos, de tudo o que acontece se pode ver na quinta dimensão se estivermos conscientes, se fizermos um desdobramento astral consciente. Com o desdobramento astral, o corpo físico adormece e esse corpo astral se afasta do corpo físico, permanecendo conectado através de um fio, um cordão de prata. Também se chama cordão de Antakarana. Esse cordão permanece conectado do corpo astral ao corpo físico, e é por onde todas as informações, todas as sensações são transmitidas. Quando alguém nos chama, se nós estamos no corpo físico dormindo, esse som, esse barulho, esse chamado, chega ao nosso corpo astral através desse cordão e nós retornamos imediatamente. Algumas pessoas têm o sono mais pesado, como se diz, demora um pouco mais a retornar, porém a informação chega. O que acontece é que nós muitas vezes estamos em um sono profundo, e porque andamos durante o dia sonhando, e nós acabamos sonhando também durante a noite, durante as horas que estamos nesse mundo astral, com esse corpo astral. Esse corpo está também adormecido, não sabe onde está, não sabe o que está fazendo, continua fazendo as coisas que fez durante o dia, se faz as mesmas coisas. E então o objetivo, o correto, é despertar a consciência, aprender, desdobrar-se em astral consciente, sair do corpo físico de forma consciente, de forma voluntária e com um objetivo real, com um objetivo de investigar alguma coisa. Preferencialmente investigar sobre nós, sobre a nossa vida interna, sobre as nossas existências passadas, etc. Então, no pilar da ciência, nós vamos aprender, entre outras práticas, vamos aprender a fazer o desdobramento astral consciente. Também se aprende o desdobramento mental, que já é um pouco mais elevado. E aprendemos meditação, aprendemos reflexão, aprendemos autoobservação, aprendemos muitas coisas neste pilar da ciência, no pilar de comprovação.
Nós estudamos também as leis da natureza, leis de causa e efeito, leis de recorrência, leis de karma e dharma e muitas coisas. Isso tudo é necessário para que se chegue ao conhecimento de si mesmo. Essas práticas todas nós precisamos nos desenvolver e fazer essas práticas de forma voluntária e consciente. Nós aprendemos a meditação transcendental, não a meditação contemplativa, superficial. É a meditação transcendental, onde a essência escapa dos defeitos psicológicos e fica livre no mundo, no seu mundo, que é a sexta dimensão. Então, na sexta dimensão, no mundo causal, essa essência capta conhecimento e quando se retorna ao corpo físico, quando se retorna ao estado de vigília, essas informações são preservadas, assim como no desdobramento astral. Se nós estivermos conscientes, o que nós vemos lá, nós vamos será preservado na nossa memória como um conhecimento real. É um conhecimento real, não é algo que nos disseram, é algo que nós palpamos. Então, este é o pilar da ciência. Já o pilar da arte nos ensina como trabalhar de forma positiva com a energia sexual. A arte é criar. A arte não é fazer um desenho, uma figura, algo físico. A arte é criar a nós mesmos. Então, na arte, nós vamos aprender a valorizar a energia criadora sexual. O sexo é sagrado. No sexo está todas as possibilidades de ser do ser humano. A nossa possibilidade de mudança está no sexo, na energia sexual. E a maioria, ou quase 100% da humanidade, utiliza a energia sexual para diversão, para prazer, para farra. E a energia sexual tem objetivos superiores. Além de criar um novo ser, dar vida a um novo ser, proporcionar a existência de um novo ser, uma nova criatura. Com a energia sexual, nós vamos criar esses corpos internos, que é o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal. Com esses corpos, nós vamos poder nos movimentar, nos andar nessas dimensões superiores de forma consciente. Nós temos o corpo físico, que é para o mundo físico. Temos o corpo vital, que é para o mundo vital. E temos um princípio de corpo astral, que é para o mundo astral. Porém, nós precisamos criar esse corpo astral de forma real, de forma objetiva, para que com ele possa viajar no mundo astral, na quinta dimensão, de forma consciente
de forma voluntária. E vamos criar também o corpo mental e o corpo causal. Então, precisamos criar 3 corpos. Porém, antes, precisamos regenerar o corpo físico, o corpo vital, para depois criar o corpo astral, mental e o causal. Então, o nosso corpo físico está debilitado, está enfermo. O nosso corpo vital é o assento da vida do corpo físico. Então, esse corpo vital está também debilitado por muitas razões, por desgaste da energia. Então, a energia sexual mal usada, mal gastada, causa enfermidades no corpo vital, que essas enfermidades, essas debilidades se cristalizam no corpo físico. Todas as doenças que aparecem no corpo físico é porque elas existem no corpo vital, nesse assento vital. E isso por causa, 100% por causa do mau uso da energia sexual, do desperdício dessa energia. A energia sexual é a energia mais poderosa que nós temos, que nós dispomos. A energia sexual nos proporciona o corpo físico, nos dá o corpo físico e nos dá a manutenção para o corpo físico. Quando, por exemplo, nós nos ferimos, um corte no dedo, por exemplo, em qualquer lugar, um ferimento, esse ferimento é sanado através da energia sexual. A energia sexual é que reproduz as células e reconstrói os tecidos onde haja um ferimento. É a energia sexual. Além disso, a energia sexual vai nos dar a oportunidade de criar esses corpos internos, criar o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal. Porém, precisamos aprender a usar a energia sexual de forma correta, de forma para o qual ela foi criada, para o que ela existe. Ela não existe para diversão, não é para prazer. A energia sexual existe para criar um novo ser e para criar esses corpos internos. Porém, com o mau uso, com a fornicação, que nós também precisamos aprender e vamos aprender o que é realmente a fornicação. Nós precisamos aprender e vamos aprender o que é realmente a fornicação. Então, a fornicação é a perda da energia sexual. É o derramamento da energia sexual. Então, a energia sexual é perdida. Nós, por desconhecimento, por ignorância, se perde a energia sexual. O homem perde a energia sexual, põe fora, desperdiça, com a ejaculação. A ejaculação é a fornicação. A fornicação não é o sexo em si. A fornicação é a ejaculação do sêmen.
e é na mulher o orgasmo. Isso é a fornicação. Então, a castidade é o contrário. A castidade é a transmutação da energia sexual. Não se perde a energia, e sim se transmuta. Então, com a união de dois polos, um polo positivo com um polo negativo, aí então está a possibilidade de transmutar a energia sexual. Ao invés de fornicar, ao invés de derramar, transmutar a energia sexual e assim restaurar o corpo vital, consequentemente o corpo físico, e depois então se cria o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal. Esses corpos internos, esses corpos, a criação desses corpos já é o princípio do nascimento segundo. Nós nascemos uma vez fisicamente, e a segunda vez nós vamos nascer internamente, e se nasce fisicamente através do sexo. Também espiritualmente, internamente, se nasce através do sexo. Porém, o sexo, o suprassexo, e não o infrassexo, a fornicação. Com a fornicação são criados defeitos psicológicos. Os defeitos são criados através da fornicação. Então, para criar os corpos, é preciso que haja união entre um polo positivo e um polo negativo, ou seja, um homem e uma mulher. E isso em união estável. Não é um relacionamento vulnerável, não é um relacionamento intercalado, hoje com um, amanhã com outro, hoje com uma, amanhã com outra. Não. Para que haja esse suprassexo, é preciso que seja um casal estável e que vivam sob o mesmo teto. Então, nessa união estável, vai se praticar o sexo entre esse casal, entre esses dois polos, sem a fornicação, sem derramar o sêmen e sem chegar ao orgasmo. Então, a energia sexual é transmutada por aqueles canais, por aqueles cordões que nós todos já vimos aquele caduceu de Mercúrio, onde aparecem duas serpentes, duas cobras que se cruzam. Elas se cruzam no corpo, no centro instintivo, se cruzam no centro, no coração, e novamente se cruzam aí na laringe. Então, esses dois canais, essas duas cobras, se cruzam 3 vezes. Uma vez no centro instintivo, já a segunda vez na altura do coração, e a terceira vez, aqui passou uma, já é na altura da laringe. E essa serpente termina no cérebro. Então, o cérebro é onde vai
é o vaso onde vai ser depositada a energia transmutada. Então, sem ejacular o sêmen, se pratica o sexo e através da respiração se faz essa transmutação. Essa energia, esses vapores sobem por esses canais e então pelo centro da coluna vertebral existe um canal que chama Nadi Chitra. Esse canal é por onde vai subir o fogo que desperta e sobe por esse canal, criando os corpos. Pelos cordões, pelas serpentes, sobem os vapores, a energia transmutada, e desperta o fogo que vai subir pela coluna vertebral, pelo canal central da coluna vertebral, o Nadi Chitra. Então, a união sexual é uma união estável entre um polo positivo e um polo negativo. Essa prática vai acontecer uma vez a cada 24 horas. Uma vez a cada 24 horas. Não é uma prática que se pratique a qualquer momento. Essa prática deve ser feita à noite, não durante o dia. Deve ser durante a noite, porque essa energia não deve receber a luz solar. Essa luz queima essa energia. Esses vapores que são transmutados. Então, para fazer a transmutação, é preciso fazer alguns cuidados. Uma forma de fazer a transmutação existe um ensinamento que é assim que se faz. Se une o casal com muita reverência, com muito respeito, com formalidades internas, com anelos espirituais, então se une sexualmente. E a única forma de união sexual é o órgão sexual masculino no órgão sexual feminino. É a única forma de união sexual. Não existe outra forma. Todas as demais formas de união sexual que se dizem união sexual não são união sexual, são masturbação. Então, a união sexual é o órgão sexual masculino no órgão sexual feminino. Então, estando conectado, o casal vai se trabalhar com a respiração. Cada um vai trabalhar com a sua respiração, com a imaginação e com a vontade, com esse anelo, com essa força de querer criar esses corpos internos. Então vai inalar o ar, imaginando que o ar desce, chega aos pulmões e desce até os órgãos sexuais, até as glândulas sexuais. Então, quando chega nas glândulas sexuais, se retém esse ar e se imagina que sobe pela coluna vertebral essa luz, uma luz dourada. Essa luz lentamente sobe
e chega até, passa pelo cérebro e chega até a raiz do nariz. Então, quando chega à raiz do nariz, vai exalar, e ao exalar, vai pronunciar um mantra. Esse mantra é A. Perdão, esse mantra, o primeiro é o O. O primeiro mantra é o I. Então é I. Não é A nem O, é I. Você pronuncia esse mantra alongado. I. Apenas a letra I. E enquanto exala, cada um do casal vai fazer o seu processo. Vai inalar, imaginando que o ar entra e desce até os pulmões e baixa até as glândulas sexuais. Vai reter, imaginar que sobe o ar, chega à raiz do nariz e vai exalar. Então, ao exalar, vai pronunciar o mantra I, alongado. Outra vez, vai inalar, imaginando que o ar desce, chega aos pulmões e desce até as glândulas sexuais. Vai reter, imaginando que sobe, e quando chega à raiz do nariz, vai exalar. E ao exalar, vai pronunciar outro mantra, a letra A. Também alongada. Isso pode ser silenciosamente, para que um não atrapalhe o outro. Então, melhor é que seja de forma mental. Então, vai pronunciar alongado pela segunda vez, o A. Uma terceira vez, vai inalar, imaginar que desce o ar, chega até as glândulas sexuais, retém, imagina que sobe e chega à raiz do nariz e exala. Então, a terceira exalação é o mantra O. O mantra O, também alongado. O, mentalmente. E assim continua. Não é uma única vez. Vai se continuar pelo tempo que o casal possa permanecer unido sem perder a energia sexual. O tempo, cada casal vai estabelecer o tempo, vai perceber quando deve se separar, se desconectar, e o importante, o essencial é que se separe sem derramar energia sexual. Então se faz esse processo de inalação, retenção e exalação, e se pronuncia a cada inalação, retenção e exalação, e a próxima vez A, e da próxima O, e se repete novamente, outra inalação, retenção e exalação, e outra inalação, retenção e exalação, A, e outra O, assim por tempo que o casal vai determinar. O importante, o essencial, é que se desconectem sem derramar a energia sexual. Então, com isso, essa energia vai dar origem à criação desses corpos, dos corpos internos.
vai restaurar o corpo vital e o corpo físico. Vai restaurar a saúde do corpo vital e o corpo físico. E vai criar os corpos internos. Todas as enfermidades têm origem sexual. Hoje em dia é difícil uma pessoa que não se queixe de dores, dor nas juntas, dor não sei aonde, dor aqui, dor ali. Então, essas dores, essas enfermidades todas têm origem sexual. As articulações são de origem da fornicação. Quando se perde energia, então provoca enfermidades, dores nas articulações, a fraqueza, e também debilita o cérebro, debilita a capacidade de uso de todo o corpo físico. Em todos os centros, vai debilitando o intelectual, o centro motor, acabam a força física, a vitalidade, e tudo vai se definhando com a fornicação. Já com a transmutação sexual, vai restabelecer, vai restaurar a saúde do corpo físico. Então, esta é a prática que nos ensina o pilar da arte. Durante as conferências são esclarecidas muitas dúvidas. E a pessoa que quiser interagir conosco pode nos escrever pelo WhatsApp. Temos um grupo na descrição do vídeo, que a pessoa pode entrar nesse grupo e interagir conosco. E assim tirar as dúvidas, aprender como fazer essa prática corretamente. Nós estamos dispostos sempre para esclarecer, para tirar dúvidas. Então, o pilar da arte. Falamos do pilar da ciência, da arte, e vamos falar um pouco sobre o pilar da psicologia. A psicologia, o próprio nome já está sugerindo, que é um trabalho psicológico que nós precisamos fazer sobre nós, sobre o nosso mundo interior, sobre o que só nós temos acesso. Ninguém tem acesso a esse nosso mundo interior, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Ninguém tem acesso, somente nós. E nós vamos aprender a acessar essa parte oculta nossa. Nós vamos saber sobre nós, conhecer a nós mesmos. Vamos saber a origem dos nossos pensamentos, vamos saber a origem de um sentimento, vamos saber a origem de um desejo, de onde parte esse impulso para esse desejo, para esse pensamento, para essa emoção. Então, isso parte de um ou outro defeito psicológico. O que nós vamos aprender é nos auto-observar. Essa técnica da auto-observação é a atenção dirigida para dentro de nós, para nós perceber o que está acontecendo de forma secreta dentro de nós, nos nossos pensamentos, sentimentos, emoções. Por que fazemos isso? Por que queremos fazer isso? Por que não queremos fazer isso? Isso tem origem em um ou outro defeito psicológico.
E nós vamos aprender a acessar esse nosso mundo interior através do sentido de autoobservação. O sentido da autoobservação é um sentido da nossa essência, assim como nós temos os 5 sentidos, que é a vista, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Nós temos outros sentidos. Então, este é o sentido da autoobservação. Esse sentido nos permite olhar para dentro de nós. É o sentido que nos permite nos auto-observar. Observar o que acontece silenciosamente no nosso interior. Então, nós vamos aprender ver o que está acontecendo no nosso pensamento, no nosso sentimento, aquilo que nós queremos falar e aquilo que nós queremos fazer ou fazemos. Então, nós pensamos uma coisa, sentimos outra e fazemos outra. Falamos ou fazemos outra coisa. Então, isso, o nosso interior não corresponde ao nosso exterior. Nós podemos pensar de uma pessoa, de um amigo, pensamos muitas coisas. Criticamos silenciosamente esse amigo, essa pessoa, conhecida ou desconhecida, que nós vivemos pela primeira vez na rua. Nós criticamos silenciosamente. Nós sentimos rechaço por uma pessoa silenciosamente. Porém, externamente, quando nós falamos com ela, nós manifestamos simpatia. Essa simpatia, então, é falsa, porque nós sentimos outra coisa e pensamos outra coisa. E nós fazemos outra coisa. Fazemos diferente. Então, nós vamos aprender nesse pilar, nós vamos aprender colocar esses 4 aspectos para funcionar harmonicamente. Nós vamos pensar, aprender a pensar, sentir e falar corretamente. Nós vamos falar o que pensamos. Vamos falar o que pensamos. Vamos sentir e vamos expressar o sentimento. E nós vamos fazer o que pensamos e o que sentimos. Porém, isso, antes nós vamos, através desse sentido da autoobservação, ver de onde surge esse pensamento, esse sentimento, esse desejo de falar, de fazer. Esse sentido, a atenção, nós vamos dirigir para esses centros, para essas funções. Então, o pensamento tem origem em um defeito psicológico. Nós vamos aprender a identificar de qual defeito psicológico surge esse pensamento. Um sentimento tem origem em um defeito psicológico. E nós vamos aprender a identificar de qual defeito psicológico surge esse sentimento. Sentimento de rechaço por uma pessoa, de ciúme, de inveja, nós vamos aprender a identificar de onde vem, por que vem
E assim vamos poder eliminar esse desejo, eliminar esse pensador. Vamos eliminar a causa do pensador, daqueles que nós pensamos de outra pessoa. Nós criticamos silenciosamente uma pessoa. E isso tem origem em um defeito psicológico. Nós, através da autoobservação, vamos identificar de qual defeito surge tal pensamento e vamos poder trabalhar com a morte psicológica, que é negar a si mesmo. E essa morte psicológica vai liberar a essência, que nós, já dissemos, temos a essência presa nos defeitos psicológicos. Então, ao eliminar o defeito, essa essência é liberada. Então, cada defeito psicológico, cada pensamento está feito de energia. Então, essa energia é a que enfrasca, então, a nossa essência, que condiciona, que governa, que manipula a nossa essência. Nós vamos aprender a morrer psicologicamente. Eliminar a causa do pensamento, a causa do sentimento e a causa da fala e das obras. E isso, então, esse trabalho se chama morte psicológica, porém uma morte consciente. Não é morte física, é a morte psicológica, é negar a nós mesmos. Esse é um dos ensinamentos que o Cristo ensinou e nos ensina. Que aquele que quiser fazer o que ele fez, que quiser seguir, que quiser ir após ele, deve negar a si mesmo. Quer dizer, eliminar os efeitos psicológicos. Deve pegar a sua cruz, que é o sexo, e a terceira coisa que devemos fazer é, que ele diz, siga-me, dar o ensinamento de graça, entregar esses ensinamentos de forma gratuita. Então, no pilar da psicologia, nós vamos aprender a nos autoexplorar, nos autoanalisar, fazer análise, uma autoanálise psicológica de nós mesmos. Vamos saber a origem dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das emoções, a origem do desejo de falar ou desejo de não falar, o desejo de fazer isso ou não fazer isso. Nos tornar consciente desse pensamento, desse sentimento e dessa atitude de fala e de movimentos. Nos tornar consciente. E ao saber de onde vem, nós vamos ver que vem de um ou outro defeito psicológico. Então, nesse momento, nós vamos apelar à nossa Divina Mãe Kundalini, que está representada nas escrituras sagradas, na própria Bíblia. Está representada pela Virgem Maria, pela mãe do Mestre Jesus. Então, essa Kundalini é a nossa mãe particular. E o trabalho dela é eliminar os nossos defeitos. Porém, nós temos que reconhecer que é um defeito, ver através da autoobservação, reconhecer e nos arrepender, não querer mais agir dessa forma. E pedir a ela que elimine, pedir a ela que mate esse defeito. E ela matando vai liberar a essência, partícula de essência que está presa nesse defeito.
E isso se chama morte psicológica. Negar a si mesmo. E isso se faz onde estiver. Nós podemos estar trabalhando, nos descansando, estar em lazer, podemos estar no convívio com as pessoas, vamos estar atentos e ver o que pensamos, por que pensamos, de onde surge esse pensamento e pedir à Mãe Divina que elimine esse ou aquele pensamento. Então isso é a purificação. Nós vamos nos purificar internamente e não apenas nos embelezar externamente, falar palavras bonitas, porém falsas, nos vestir impecavelmente, porém isso é externo. A vestimenta física é externa, não corresponde com o que internamente nós carregamos. Nós podemos estar muito bem vestido, muito bem apresentado fisicamente, e podemos ter no nosso interior pensamentos horríveis, sentimentos horríveis. Então não corresponde o nosso exterior com o nosso interior. Com este trabalho nós vamos colocar isso para funcionar sincronizadamente, adequadamente, equiparado um com o outro, o externo com o interno e o interno com o externo. Já o quarto pilar, que é o pilar da mística, nos ensina que nós devemos entregar esse ensinamento de forma gratuita, de forma desinteressada, sem condições alguma, sem discriminação, de nenhuma discriminação de raça, de cor, de idade, classe social, sexo, nada. É entregar isto, ensinar isto a outra pessoa, às pessoas que queiram, e respeitando o livre-arbítrio de cada uma dessas pessoas. Então são os 4 pilares que nos levam ao conhecimento de si mesmo, ao conhecimento de nós mesmos, a nos reintegrar ao nosso ser, nos religar ao nosso ser, às nossas partes internas. Religar, voltar a ligar, porque fomos desligados pela criação, pela formação dos defeitos psicológicos. Quando nós vamos eliminando os defeitos, nós vamos nos religando ao nosso ser. E isso é o significado da palavra religião. É religar, voltar a ligar às nossas partes internas, ao nosso Pai e às nossas partes internas todas. E isso só é possível eliminando os defeitos psicológicos. Se não se elimina defeitos, não se aproxima do Pai. Se não se elimina, os efeitos se robustecem cada vez mais e mais nos afastamos do nosso real ser, nos afastamos do Criador. Então, estes ensinamentos são muito profundos, são diferentes de tudo que se possa ouvir por aí. São ensinamentos que são revelados por verdadeiros mestres. Não foram pessoas intelectuais que organizaram este curso. Este curso foi organizado por mestres verdadeiros, mestres de consciência desperta, que fizeram esse trabalho e estão aptos, estão habilitados para nos entregar, para nos ensinar
e eles nos deixaram estes ensinamentos de forma clara. E esses ensinamentos estão nos 4 pilares da sabedoria humana. Tem origem nesses 4 pilares. Então, esta é a conferência do tema número 1 do ciclo que estamos dando início nesse dia. Muito obrigado e sejam bem-vindos. Podem nos escrever que nós estamos aqui para esclarecer, para tirar as dúvidas, enfim. Muito obrigado e até a próxima.